Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 24 de maio de 2022, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, vamos embora pros jogos? Bom, tropa, terço amanhã, tive que vir com essa blusa porque não tem jeito, tá? O City é o brabo da Inglaterra, é o pai da Premier League nos últimos anos e hoje foi maior jogão, virada, cara, fiquei emocionado. Futebol é muito bom, né? Não tem jeito, cara, virada em 5 minutos, 5 minutos. Vamos lá, falando sobre isso, né? Falando sobre os jogos de ontem. Ontem foi um dia muito bom pra gente. A gente gravou mais uma vez o bilhete do canal, então conseguimos fechar aquela semana de segunda até domingo, 7 dias seguidos gravando o bilhete. Se Deus quiser, essa média não vai parar não, a gente vai continuar, mas pelo menos foi uma grande arrancada ali que a gente deu. No restante dos jogos foi bem, tirando os jogos que eu falei que ou o time venceria no primeiro tempo, né? Ou então seria 2,5. Nenhum time venceu no primeiro tempo, nem o City, nem o Liverpool, nem a Inter, mas todos eles foram mais de 2,5 gols. O Manchester United é uma vergonha, né? Não tem jeito. Vamos para amanhã então. Eu queria falar um negócio com vocês, mas vou deixar para o final, para não enrolar, né? Já vem os palpites aí, quem quiser depois ir embora do vídeo, tá tranquilo, pelo menos ficou aqui comigo e desde já te agradeço. Vamos lá. Primeiro jogo que eu tenho aqui é o que tá salvando a gente, aqui. Grandes ligas europeias acabaram, só para falar que o canal palpite todo dia. Desde que eu criei o canal em abril do ano passado, a gente não ficou um dia sem vídeo e não vai ficar. Vamos lá, que a gente tem campeonato aqui para salvar o nosso meio de semana. 7h15 da noite, Sul-Americana, Santos e Banfield. Esse jogo vai ser na Vila, jogo muito importante, é jogo que vale a classificação para o Santos. O Santos é o líder do grupo, tá com 10 pontos. E aí que tá o detalhe, tá? Vai enfrentar o Banfield, que é o lanterna do grupo, tem 4 pontos. E o Santos, ele não pode empatar, tá? Teoricamente pode, mas não pode. Como assim? Vamos lá. O Santos, ele tem 10 pontos e ele tem 2 gols de saldo. Se o Santos fizer empatar, ele vai ficar com 11 e 2 gols de saldo. O La Calera, ele tem 8. O La Calera, ele pode chegar a 11 se ele vencer. E ele tem 1 gol de saldo. Então, se de repente o Santos empata e o La Calera vence por 2 gols de diferença, o La Calera vai a 3 de saldo e acaba passando o Santos. Lembrando que a Sul-Americana, somente o primeiro se classifica. Então, vou falar para vocês, é jogo para o Santos vencer. É isso que eu quero buscar nesse jogo. Não busco nada além disso. Buscaria gols nesse jogo se o Santos começar perdendo ou se de repente o jogo está empatado ali e chega no final do jogo, de repente dá para buscar mais um gol na partida, porque o Santos vai ter que se expor. Aí é interessante, tá bom? Fora isso, o Banfield é um time muito fraco, eu não vou ficar explorando muito os gols do Santos não, porque pro Santos ganhar de 1-0 e ganhar de 10-0 é a mesma coisa, e o Banfield já não tá nem aí, já tá eliminado, tá? Mas essa vitória aqui me interessa do Peixão na Vila. Também às 7h15, continuando aqui no grupo, eu tenho o jogo do La Calera contra a Universidade Católica do Equador. Pode ser um jogo interessante para gols, não vou me ater muito aqui a esse jogo, porque não é um jogo que é um jogo que provavelmente eu não vou fazer, mas só para quem quiser, porque o La Calera, ele não só tem que vencer, como ele tem que vencer por pelo menos 2 gols de diferença, porque aí até em caso do Santos empatar, ele consegue assumir a primeira posição. Então, se eu tenho um time que precisa vencer por pelo menos 2 gols, eu acredito que pelo menos 2 gols a gente veja, seria um jogo interessante para buscar mais de 1,5 gol para quem achar interessante, mas eu tô fora. Vamos aqui para o time da decepção, o Bragantino, que eu espero que ele calhe a minha boca no jogo de amanhã, eu espero muito, porque eu torço pro Bragantino mandar bem aí, sua primeira Libertadores, mas tá foda, né? Tá foda, o Bragantino vem aqui 4 jogos sem vencer na Libertadores, tropeça em casa, tropeça fora, vai pegar o Nacional, jogo de vida ou morte, por quê? O Bragantino no momento ele é o segundo do grupo, vai pegar o Nacional que é o último, mas a diferença do Bragantino pro Nacional é de 1 ponto, então o Nacional ele não tem outra alternativa se não vencer o jogo. O Nacional ele tem que vencer e torcer para o Vélez tropeçar diante do Estudiantes, que é o líder. Mas, de qualquer forma, o Nacional ele tem que fazer a parte dele em casa. Já o Bragantino, é importante o Bragantino vencer. Se o Bragantino vencer, ele já está classificado, porque a diferença de saldo aqui é muito grande. O Vélez provavelmente não vai golear o líder Estudiante. Provavelmente, mas futebol é futebol. Se o Bragantino ganhar, ele praticamente já está classificado. Mas se o Bragantino empatar, ele consegue a classificação também, caso o Vélez não vença o Estudiante. Então, eu fico com receio desse jogo se o Bragantino for jogar muito recuado. Então, justamente por isso, eu não vou entrar em nada a favor do Bragantino, tá bom?
O que me interessa nesse jogo buscar gols, porque eu tenho o Nacional jogando em casa, diante da sua torcida, lá no Uruguai. Para o Nacional é vitória ou vitória, e eu acredito que o Nacional ele vai se impor em cima do Bragantino, e provavelmente ali a gente vai ter também o Bragantino explorando o contra-ataque. Por isso, eu exploraria pelo menos 2 gols nesse jogo, eu considero muito interessante. Até porque, como eu falei, cara, o Nacional perder de 1-0, empatar, é tudo a mesma coisa, tudo derrota, 1000-0. Então o Nacional ele tem que ir para cima e aí sim é um cenário interessante para a gente buscar gols. Não confio no Bragantino, tomara que ganhe, aquela minha boca, que meta 5-0 aqui, mas eu quero só ver 2 gols e isso aqui é o que me motiva mais no jogo. Também 7-15, continuando aqui no grupo dele, eu tenho o Vélez contra o Estudiantes, também mais um jogo que eu quero explorar gols, porque, tropa, normalmente, última rodada, eu gosto de explorar gols, tá? Principalmente assim em grupo embolado. Eu só exploraria a vitória se o time fosse muito acima do adversário. Aí beleza, como não é? Pô, o Bragantino não é acima do Nacional jogando no Uruguai, tá ligado? Eu não considero, pelo menos pela bola que o Bragantino tá jogando. E o Vélez, por exemplo, ele não é acima do Estudiantes jogando em casa. O Estudiantes, pô, tá invicto no grupo. Estudiantes em 5 jogos sofreu apenas um gol. Tá brigando ali para ter uma das melhores campanhas e poder decidir seus jogos em casa. Então, para mim, o Estudiantes não vai facilitar esse jogo. E como pro Vélez só interessa a vitória, e digo mais, pro Vélez interessa a vitória e se o Bragantino tiver vencido, ele teria que fazer uma goleada aqui, né? Teria que fazer... Pô, o Bragantino tá com -1, ele tá com -3. Então, ele teria que fazer 3 gols a mais que o Bragantino fizer. Então, eu vou cravar aqui também mais de 1,5 gol. Será que o Vélez é favorito para vencer? Jogando em casa pode até ser, porque o Estudiantes já está garantido, mas estou fora. Tem que respeitar a campanha do Estudiantes, valeu? Mais de 1,5 gol para esse jogo também. Vamos lá, o que eu tenho aqui de mais? Indo agora para os jogos de 9h30 da noite, começando pela Sul-Americana, eu tenho um jogo do Internacional que vai enfrentar o 9 de outubro. O Inter joga em casa, grupo embolado, o Inter está empatado em pontos com o Guarenha, só que o Inter leva melhor porque tem um gol de saldo a mais. E o seguinte, o Inter tem que vencer e não só vencer, como se garantir colocando saldo, tá? Porque de repente, se o Guarenha empatar em saldo com o Inter, né, vencer por um gol de saldo a mais lá no seu jogo, ele passa na frente do Inter pelo segundo critério, que é o de gols feitos. Então o Inter tem que ter um confronto mais favorável, jogando em casa, contra o 9 de outubro, é jogo para o Inter amassar. Como a gente não tem cotação para a vitória, o que eu exploraria nesse jogo? Um gol no primeiro tempo. Eu acho até melhor explorar um gol no primeiro tempo do que a vitória no primeiro tempo, porque muitas vezes a gente vê o gol, mas às vezes é do time adversário. Por exemplo, hoje o City não fez gol no primeiro tempo, mas sofreu. Então a gente teve um gol no primeiro tempo. Hoje ficou 1-1 o primeiro tempo do Liverpool. Então a gente teria também pego um over HT. Então vamos trocar essa vitória no primeiro tempo por mais de 0,5 gols no primeiro tempo. Eu acredito que o Inter jogando em casa, buscando saldo, um gol no primeiro tempo a gente veja, tá? Para mim é a entrada mais interessante. Ou então, caso o Inter passe o primeiro tempo ali em branco, segundo tempo essa cotação começa a subir, aí pode valer a pena buscar a vitória se o Inter estiver jogando bem. Beleza? No grupo do Inter, eu tenho o jogo do Guarenha, que não só precisa vencer, como precisa vencer com um saldo maior que o do Inter. Então é mais um jogo que é interessante buscar gols. Tá? O jogo é difícil, o jogo é contra o Independente Medellín lá na Colômbia. Mas vou falar para vocês, ó. Essa cotação aqui tá esquisita. Por quê? Porque o Medellín, se você olhar, ele tem 4 pontos. Ele não tem chance nenhuma de classificação. Então ele não tem interesse nesse jogo. Esse jogo aqui não vai fazer diferença nenhuma para ele. Colocar essa cotação dele aqui como baixa, mais baixa que a do Guarenha, e ele não brigando por nada, o Guarenha precisando vencer, não sei não, hein, esse dupla chance aqui pro Guarenha. Mas assim, tropa, é arriscado porque normalmente quem faz as odds, né, os oddmakers, ele não costumam vacilar assim não. Se tá essa cotação, tem um motivo. Mas para quem gosta de trabalhar aqui, né, buscar um jogo do time não favorito, da zebra, pode ser interessante, porque o Medellín não tem interesse nenhum nessa partida. Quem quiser também esperar o jogo começar para ver como vai se desenhar, pode pintar uma boa oportunidade. Vamos lá. Para a gente fechar aqui a Sul-Americana, 9h30, LDU contra Atlético Goianiense. É o jogo que vale a vaga do grupo. O Atlético joga pelo empate e a LDU, com a altitude bravíssima que tem lá, vai buscar essa vitória. Vou falar para vocês, de coração, eu não vou mexer no mercado de resultados porque tem que respeitar o momento do Atlético Goianiense na Sul-Americana. Mas a LDU é favoritona para esse jogo aqui, tá? Favorita mesmo. Mas o Atlético tem aquele joguinho truncado, só vai na boa.
respeita. Eu iria 2 gols nesse jogo também, é mais um jogo de desespero, é jogo que a LDU ela precisa ir para cima do Atlético Goianiense, só a vitória interessa, e se a LDU conseguir marcar um gol, o Atlético vai ter que sair do estilo de jogo dele, vai ter que ir para cima também, e aí tem um cenário bom para gols. Ah, mas você só fala um gol e meio no seu jogo. Sim, porque bilhete é mais de gol e meio, não é para você ficar buscando 3, 4 gols no bilhete, aí já é hora de fazer simples. É que a odd de bilhete, 1,20, 1,30, junta com mais 2, 3, 1,5 também, que é interessante. Faz um bilhete legal, um bilhete com baixo risco, né? Risco sempre tem no futebol, mas buscar 2 gols é sempre melhor do que buscar um ambas marcam, buscar mais de 2 gols e meio. E é o que eu falo, não adianta você ficar cego com uma odd muito grande, né? Ah, pô, só entro com odd de 4, de 5, pô, beleza, mas bota aí num papel quantas vezes tu acertou e quantas vezes tu errou. Às vezes que tu acerta é só para pagar as vezes que tu erra. Tá ligado? Então eu sei, bota a mão aí na consciência e vai entender. Então vou buscar 2 gols aqui é 1,5 mesmo e quiser buscar mais, conta e risco. Mas esse jogo aqui pode se desenhar para mais gols, tá? Vocês que gostam de odd alta, vai depender muito do cenário do jogo. Se eu tiver uma LDU no primeiro tempo vencendo, o Atlético Goianiense indo para cima, a LDU ela pode castigar o Atlético, porque na altitude esquece, tá? Esquece os caras, Fluminense que o diga. Vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos pro grupo do Mengão. Mengão, Sport e Cristal. Cotação do Flamengo ridícula, né? Mas tudo bem. É uma cotação que reflete realmente o time do Sporting Cristal, é um time muito fraco, um time que não veio preparado para disputar essa Libertadores. Fez até uma boa campanha no peruano, mas não deu dentro, né? Quem sabe numa próxima. E o Flamengo ele luta aqui para ter também entre as melhores campanhas da Libertadores. Tropa, essa campanha da Libertadores ela é muito importante. O pessoal acha que só porque está classificado não vai buscar, negativo, tá? Você poder disputar seus jogos em casa faz uma diferença muito grande. É só você ver, por exemplo, o Palmeiras. Pô, o Palmeiras, na primeira vez que ele foi campeão, ele foi a melhor campanha. E temporada passada, se eu não me engano, ele foi a segunda melhor, né? Só não foi só perdeu pro Galo, se eu não me engano. E faz diferença você poder decidir seus jogos em casa, sim. Ainda mais o Flamengo, Maracanã lotado, pô, esquece, filho, esquece. Vamos lá, Flamengo precisa vencer, acredito que o Flamengo tem tudo para vencer, tem tudo para passar o carro aqui. A gente tem uma cotação baixa, mas acredito muito que o Flamengo tem tudo para vencer no primeiro tempo. Esse do Flamengo exploraria a vitória do primeiro tempo, igual eu falei com vocês contra o Goiás, igual eu falei com vocês também contra foi contra quem? A Universidade Católica, que o Flamengo também jogou em casa, e dá para explorar sim. É outro cenário que dá para explorar. Nesse jogo dá para explorar o 2,5. Por quê? Porque o Sporting Cristal, ele também, esse jogo é interessante para ele, porque ele consegue chegar numa terceira posição aqui. Se ele vencer o Flamengo e a Universidade Católica perder para o Tadieres, o Sporting Cristal vai para terceiro, e o terceiro colocado ele fica já com uma fase ali ele consegue uma vaga na Sul-Americana numa fase um pouquinho mais avançada. Melhor do que ficar em quarto e não jogar nada. Então, Flamengo no Maracanã, para mim tem tudo para a gente ver pelo menos 3 gols, vitória do Flamengo no primeiro tempo, e é isso. Placar para mim desse jogo 4-0 pro Mengão. Tem jogado bem? Não, não tem jogado bem. Quem viu esse jogo contra o Goiás, o Flamengo merecia até ter levado empate no final do jogo. Mas na Libertadores aqui a situação vai ser diferente, tá? Porque eu acredito que o Sporting Cristal não vai fazer igual ao Goiás, ficar o jogo todo ali, porra, na defesa. Cara, o time que tenta forçar um pouco contra o Flamengo, consegue fazer um golzinho nessa zaga, pô. Não é difícil, é porque os caras, porra, ficam com medo. Vamos agora para o grupo do Verdão, bicampeão da Libertadores, o brabo da Liberta. Já está com a melhor campanha. Se ganhar esse jogo, ele vai ser mais uma vez a melhor campanha da Libertadores. Nada além do que a gente espera realmente do Palmeiras, né? De grande time, muito bem treinado, e como o Palmeiras ele tem mantido a base, tem mantido o treinador, é um time que vem evoluindo. No começo o Palmeiras era um time muito defensivo, hoje a gente vê o Palmeiras já jogando mais para frente, está sendo muito legal ver a evolução do Palmeiras com o Abel Ferreira. Vamos lá, Palmeiras e Deportivo Táchira, é mais um jogo aqui para o Palmeiras amassar dentro de casa, tá? O Deportivo Táchira é um time que, pô, vou falar para vocês, vai azedar aqui essa classificação do Táchira, tá? Vou mostrar para vocês por quê. Mas o que eu buscaria nesse jogo? 2 gols e meio. O Táchira, ele precisa desse jogo e o Palmeiras precisa também vencer para ser a melhor, como é que fala? Melhor campanha da fase de grupos e decidir todos em casa. E eu vou falar para vocês por que eu exploraria 2,5 nesse jogo. Porque no outro jogo do grupo, também às 9h30, eu tenho o jogo do Emelec. O Emelec vai enfrentar o Independente Petroleiro. O que acontece? O Independente Petroleiro é o saco de pancadas aqui do grupo, né? Em 5 jogos sofreu 19 gols, pô, só tem 1 ponto. Se o Emelec ganhar esse jogo e o Deportivo Táchira perder para o Palmeiras, o Emelec vai para 8 pontos e pega essa segunda vaga. Então, muito provavelmente, tá? Muito provavelmente,
o Emelec vai estar vencendo em casa o Independente Petroleiro. E o Táchira, se ele estiver perdendo pro Palmeiras, ele vai ter que ir pro desespero, pô. Porque pro Táchira, perder já era, pô. Eu vou falar pra vocês, o empate pro Táchira também é ruim, pô. Porque ele vai a 8 pontos e ele tem menos 3 de saldo. O Emelec tem 0. E ele vai botar aqui, se ele vencer, ele vai botar pelo menos 1 de saldo aqui. Pra mim vai azedar, porque pra mim o Palmeiras vence o Táchira e pra mim o Emelec vence o Petroleiro. A gente não tem cotação aqui do jogo do Emelec. O que eu poderia aconselhar vocês? Buscar um gol no primeiro tempo. Um gol. Provavelmente vai ser o do Emelec, mas eu buscaria um gol. Para mim o Emelec tem tudo já para tentar encaminhar logo essa classificação no primeiro tempo, porque muito provavelmente o Palmeiras vai ganhar do Táchira dentro de casa. Beleza? Bom, tropa, fechamos esses jogos. Tem outro jogo aqui que pode ser interessante. É a final da Relegation da Holanda, ou seja, é a final para ver quem vai disputar a primeira divisão na temporada que vem. Só que são 2 jogos. Tinha que vir, né? Só que são 2 jogos, tropa. E essa é a partida de ida. Então, pelo fato de ainda ser a partida de ida, ó, primeiro jogo é dia 24, deixa eu ver agora sim. Outro jogo é dia 29. Pelo fato de ser a partida de ida e eu ainda não tenho odd para o mais de gol e meio, a odd do mais de gol e meio está 1.14, 1.12, se eu não me engano, então eu deixei para o final do vídeo. Por quê? Porque é um jogo com grande chance da gente ver 3 gols. Olha aqui, ó. Quando elas se enfrentam, nos últimos 10, em 9 a gente teve pelo menos 3 gols, nos últimos 10 em 9 foram ambas marcam. O Excelsior vem de 8 jogos de vencibilidade, dos últimos 7 em 6 a gente teve pelo menos 3 gols, dos últimos 9 em 7 foram ambas marcam. O Ado vem de 4 vitórias seguidas, 5 jogos sofrendo gols, dos últimos 5 em todos os 5, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 foram ambas marcam, enfim. É um histórico muito grande de gols. O Excelsior, jogando em casa, ele vai tentar fazer esse resultado, até porque decidir fora de casa, contra o Ado, é complicado, então acredito sim que a gente tem tudo para ver pelo menos 3 gols ou ambas marcam. Mas é um pouco arriscado justamente por ser a primeira partida. A primeira partida eu gosto de ter o mais cautela possível, tá? Mas é bem provável da gente ver. E tem um jogo aqui para vocês ficarem de olho, que é o jogo do Dinamo Dresden contra o Kaiserslautern. Esse jogo é a mesma situação da Holanda, é um jogo de final que vale a classificação, só que aqui vale para a segunda divisão da Alemanha. Beleza, já é um ponto interessante. E essa aqui é a partida de volta, então já é um ponto mais interessante ainda. Só que tem um ponto negativo. O primeiro jogo foi 0-0. Então, primeiro jogo 0-0, o jogo ele tende a ficar estudado, porque nenhuma equipe quer se expor, levar um gol e já correr o risco de perder esse acesso. Então, o que eu aconselho vocês? Quem puder acompanhar esse jogo, 3h30 da tarde, espera sair um gol. Após sair um gol, que a gente vai ter uma equipe subindo e uma outra equipe permanecendo na divisão, o que você pode fazer? Você pode explorar mais gols, né? Porque a outra equipe vai ter que partir para cima, o jogo não tem como mais ser 0-0, não tem como mais ser estudado, né? 0-0 não vai ser, porque saiu um gol, mas o jogo não tem como mais ser estudado, alguma equipe vai ter que ir para cima, a outra vai poder explorar também os contra-ataques, então é um jogo para ficar de olho. Mas enquanto tivesse 0-0, eu não entro. Ponte Preta e Chapecoense para mim é jogo de poucos gols, principalmente olhando o histórico da Chape. Nos últimos 10, em 9, a gente teve menos que 3 gols, 4 jogos sem marcar. Para mim, jogo para menos de 3 gols e meio no safe e menos de 2 gols e meio para quem é mais ousado. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos, tá bom? Espero que hoje, mesmo tendo poucos jogos, seja um dia bom para a gente. Espero que amanhã, como tem mais, né, que a gente tenha grandes oportunidades para fazer. Infelizmente eu não vou acertar todos os jogos, isso faz parte, mas enquanto eu tiver uma média boa, igual eu tenho já desde o começo do canal, média boa dos bilhetes também, eu acredito que faz sentido continuar ajudando vocês sempre, tá? Quem quiser agora já pode passar para o bilhete, agora só falando com quem ainda está com tempo. Tropa, já falei com vocês, né, quem me acompanha há mais tempo sabe, quem me acompanha mais, na verdade mais tempo não, mas quem me acompanha no Instagram, quem me acompanha no Telegram, sabe que eu já estou há alguns meses preparando um curso, mas é realmente algo focado em ensinar, porque se eu quisesse fazer uma coisa de qualquer jeito, eu já poderia fazer, mas eu não quero, eu já estou há muitos meses realmente preparando isso, eu tenho passado noites em claro, fazendo isso da melhor forma possível, vocês podem ter certeza que não tem nada, na verdade não tem nada para ajudar vocês, para começar, tudo é negócio de robô, de grupo, vitalício, eu quero fazer uma parada para ajudar, para virar a tua chave realmente para você aprender a ganhar dinheiro aqui, porque dá para ganhar. O problema é que muitas vezes você não tem paciência, você não tem a técnica necessária, tem alguns nuances que é difícil da gente falar aqui no YouTube e eu vou conseguir destrinchar para vocês da melhor forma possível, de uma forma muito clara e muito tranquila no curso que eu estou fazendo, no material que eu estou trazendo para vocês.
E o que vai dar acesso a esse curso? Eu vou trazer para vocês, trazer para vocês um grupo comigo de 1 ano. Um grupo comigo de 1 ano. E o que é esse grupo? Preste atenção agora que essa é a sacada da parada. Esse grupo que eu vou criar, ele é focado em trazer para vocês análises de jogos simples. Eu vou filtrar as análises de jogos que eu vou fazer pré-live, tá? São jogos pré-live e vou destrinchar para vocês todos os filtros que eu fiz para chegar naquela análise. Para que eu quero fazer isso? Para poder desenvolver em você o poder de análise, tá bom? Não só para você não depender de mim, tanto que por isso esse grupo tem um tempo, porque eu não quero você a vida toda comigo, dependendo de mim, me pagando, não quero isso, não gosto disso, eu quero que você evolua, eu quero que você se vire sozinho, aprenda a se virar, até para você aprender não só a ganhar dinheiro com as suas entradas, mas você de repente criar conteúdo aqui com a gente, poder ajudar as pessoas também, e o YouTube é aquele negócio, quanto mais pessoas você ajuda, mais o YouTube te ajuda. Quando você faz as coisas não focando em dinheiro, focando em ajudar, a recompensa ela vem automática. O problema é que muita gente não entende isso, muita gente só quer ganhar dinheiro em cima dos outros, e a vida não é assim, não é querer ganhar dinheiro em cima dos outros, você tem que ajudar, é uma coisa chamada reciprocidade, tá? Quando você faz as coisas de bom coração, quando você faz as coisas pensando em ajudar, esse retorno vem, e vem do maior, tá? Vem do maior de todos que tá lá em cima, tá lá no céu. E, eu acredito que até por isso o nosso canal hoje é o maior do Brasil, e a gente tem 1 ano de canal. Por quê? Porque eu sempre fiz as coisas focado em ajudar vocês, tá? E a gente precisa de gente com conteúdo de verdade, tá? A gente tem muita gente boa, mas a maioria, mais de 80% das pessoas são tudo mentirosa, tudo enganadora, e eu vou derrubar todo mundo, hein? Tô falando sério. E quem vai me ajudar a derrubar, sabe quem é? São vocês. Quando vocês evoluírem, quando a gente tiver muita gente boa no mercado, quem é ruim, as pessoas vão olhar de longe, já vão reconhecer, isso aqui é otário, isso aqui, que é só ganhar dinheiro. E assim a gente vai fazer uma comunidade forte aqui no Brasil, e a gente vai mudar o nome das apostas, tá? Aqui não vai ser jogo de azar, não. Aqui é investimento esportivo. Conto com vocês, mês que vem, tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha arriscada pra gente, de mais de 2 gols e meio, duplinha ousada. Primeiro jogo eu cravei mais de 2 gols e meio entre Palmeiras e Deportivo Táchira. Palmeiras jogando em casa, precisando da vitória para ser o melhor time da fase de grupos. E o Táchira precisando também do resultado, porque pode estar sendo eliminado. Veja um jogo de contorno, de desespero, e um jogo que a gente veja pelo menos 3 gols. E o segundo jogo, coloquei mais de 2 gols e meio entre Flamengo e Sport Cristal. Mengão jogando em casa, Maracanã lotado, Flamengo vaiado no último jogo, precisando fazer uma grande exibição. Sport em Cristal também precisando do resultado. Veja um jogo aberto, um jogo também pra gente ver pelo menos 3 gols. Essa nossa dupla deu total de 2,21 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento. Ao próximo disso, e tamo junto, muita fé, bora pra cima!